29. Jeremias 23, 28 e 29. Senhor, fala conosco, em nome de Jesus, por causa da tua misericórdia, sendo a nossa vida através da tua palavra, te peço. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois o que tem a palha com o trigo, pergunta ao Senhor. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. Como o martelo que despedaça a rocha? Jeremias era um profeta chamado por Deus para pregar para crente. Jeremias foi chamado para pregar para Israel. Você pode pregar por não crente. Aliás, nós devemos pregar por não crente. Aliás, nós estamos às portas de uma campanha que pode ajudar muita gente. E eu não sei se você já pegou seu material ou não, se não pegou. Depois, João, não deixa eu esquecer, no final do culto a gente vai entregar, tá? Final do culto daí eu entrego para vocês esse material. Quem já tem, quiser levar para convidar algum não crente a participar conosco, é uma ótima oportunidade. Você pregar, você falar, você conversar com o não crente é mais fácil. Entenda o que eu vou dizer. Converter alguém é papel do Espírito Santo, não é papel do homem. Não somos nós que convertemos ninguém. Quem converte é Deus através do Espírito Santo, mediante a palavra que é colocada no coração. Quem coloca a palavra no coração, aí sim, somos nós. Então nós pregamos a palavra. O Espírito Santo convence a pessoa a respeito daquela palavra. Com um não crente é mais fácil você conversar. O processo da conversão não é fácil, em hipótese alguma. Por isso que é só o Espírito Santo que faz, que trabalha, que age. Então, você vai, conversa com o não crente. Por vezes ele acaba ouvindo a palavra e fala, puxa vida, é verdade, eu estou com uma vida desgraçada. A minha vida está igual paçoca de rolha. Não posso mexer que está esfarelando. Está igual pipa na mão de criança. Fica pipa na mão da criança, fica toda arrebentada, porque a criança ela não acerta de empinar a pipa. Então, tem muita gente que está com a vida desse jeito. A pessoa está com o casamento quebrado, com as finanças quebradas. Tem gente doente. Tem gente que está emocionalmente abalada, abatida. Tem gente que está perturbada. Tem gente que vê vulto. Tem gente que ouve vozes. Tem gente que sente cheiro de cachimbo. Sente cheiro de cigarro de palha. Mas não tem ninguém fumando na casa. Mas a pessoa ela sente o cheiro. Tem gente que acorda à noite, na madrugada. E isso tudo que eu estou falando é coisa que tem, irmão. A gente muitas vezes conversa com gente dentro desse nível de dificuldade espiritual. A pessoa sente alguém apertando a perna, apertando a mão. Há caso de gente se sentindo enforcada durante a noite. Então você vai pregar para uma pessoa assim, é mais fácil de você pregar. Porque ela vai entender, opa, pera lá. Meu casamento está o ó do borogodó. O outro, as finanças estão quebradas. Já o outro está doente. Já o outro está assustado com os movimentos espirituais que acontecem à volta dele. Ele fala, eu estou precisando de uma igreja. Aí aparece alguém para falar de uma igreja, para convidar para uma igreja, para convidar para uma campanha, por exemplo, como essa que nós vamos fazer. A pessoa fala, eu estou precisando mesmo. Na verdade, ela nem está querendo, mas ela entende que ela está precisando.
como ela está precisando, às vezes ela abre o coração e fala, opa, vamos embora. Agora, você pregar para o crente é difícil. Você pregar para o crente não é fácil. Jeremias, ele não foi chamado para pregar para o não crente. Ele foi chamado para pregar para o crente. O povo crente estava desviado. O Jeremias é chamado para pregar para que o povo volte a trilhar o caminho da obediência. É aquilo que eu estava conversando com você agora há pouco, quando Malaquias ele conversa com um povo que está desviado também. O Jeremias ele tem uma história de muita correção a ser passada para o povo de Israel. E o Jeremias ele é conhecido como aquele que chora, o profeta chorão. Porque ele vai, ele conversa, mas ele não é ouvido, ele é maltratado, mas ele fica num dilema profundo. E agora, o que eu faço? Eu prego, mas o povo não me ouve, mas se eu não pregar, eu vou estar desobedecendo a Deus. Então eu vou pregar, mas eu vou sofrer, porque o povo não quer ouvir a palavra da mudança, a palavra da transformação. Mas não tem como eu pregar sem pregar a palavra da transformação. Eu tenho que pregar a palavra que transforma, a palavra que muda. E a palavra que muda, que transforma, ela tem que ser fiel do jeito que Deus está entregando a palavra. O verso 28 que nós fizemos a leitura, ele fala disso. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então, quando Jeremias ele tinha sonhos que Deus dava, de repente, sonhos a ele devia de contar o sonho do jeito que o sonho fora dado a ele, como uma forma de revelação. O que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Verso 28 fala disso. Fale a palavra, conte o sonho. O jeito que Deus usa cada um é especial para cada pessoa. O importante é, a palavra tem que ser pregada. Só que é difícil. Porque a palavra tem que ser pregada como que está escrito ali? Fidelidade. Aí fica mais difícil ainda. Porque você vai pregar e quem prega é humano. Quem prega é um homem ou uma mulher, depende de quem está na condução da obra. Aí o homem ou a mulher vai pregar a palavra, mas para pregar a palavra o outro vai, mas ele é homem que nem nós. Ou ela é mulher como nós, como eu. Pregar para crente não é fácil. Pregar para crente é difícil, mas você tem que pregar. E aqui diz o texto, com fidelidade. Aí tem que ter a maturidade do pregador. O pregador ele tem que saber separar o que é a Bíblia e o que é o gosto dele, o capricho dele, a vontade dele. Tem muita coisa que de repente eu pela vontade própria eu falaria, mas que eu não falo porque a minha vontade própria ela não é importante nem interessante para os irmãos. Lá na minha casa com a Márcia, com meu filho Luiz Felipe, a minha vontade ela deve de ser pelo menos exposta. Mas mesmo que eu exponha a minha vontade dentro da minha casa, não quer dizer que a minha vontade vai prevalecer, porque tem coisas que eu gosto de um jeito, tem coisas que ela gosta do jeito dela. Como eu sou uma pessoa juizada, eu procuro geralmente fazer do jeito dela e a gente fica na boa. Fica tudo em paz e boa. Tá feito. Agora, na hora de pregar, não. Na hora de pregar, nós vamos pregar o quê? Nós vamos pregar o que tem que ser pregado. E o que tem que ser pregado, muitas vezes, vai na contramão daquilo que a pessoa quer ouvir. Muitas vezes a pessoa quer ouvir uma mensagem que vai trazer para ela um respaldo. Olha, geralmente, via de regra, eu não sento para conversar com o marido ou com a mulher sozinho a respeito de uma dificuldade conjugal. Estamos precisando conversar, uma dificuldade conjugal, assim, essa, tá bom. Vamos marcar um dia, a gente senta juntos, os três. Porque às vezes a pessoa ela já está com a coisa formada na mente dela. E ela vem que ela quer conversar com o pastor, ela só quer jogar no ar para o pastor falar, Aí ela chegar em casa, eu falei com o pastor e o pastor concordou. O pastor não concordou. A conversa não é aquela.
Mas como não tinha uma testemunha perto para ouvir o que foi conversado, a conversa fica. Então, se é de casal, vamos conversar o casal. Aí um reclama do outro, o outro reclama do um e vamos embora. Mas a gente procura daí orientar dentro da Bíblia, com fidelidade. Então, quando Deus está falando, e Ele está falando através do profeta Jeremias, Ele está dizendo, seja por sonho, ou seja por uma palavra dada, a palavra, a mensagem, a informação tem que ser transmitida com fidelidade. Se é com fidelidade, não é a fidelidade da placa da denominação, porque a vontade de Deus está acima da placa da denominação. Muitas vezes a placa da denominação, ela não quer algo, ou ela quer algo, mas a fidelidade da palavra de Deus, ela pede outra coisa. A fidelidade não diz respeito àquilo que o irmão ou a irmã quer ouvir, porque às vezes o irmão ou a irmã quer ouvir algo que vá de encontro àquilo que ele ou ela gosta de fazer. Mas a Bíblia muitas vezes vai na contramão, geralmente vai na contramão daquilo que nós queremos ouvir, porque ela vai nos confrontar. Então é fidelidade. Aí ele faz a pergunta, que tem a palha com o trigo? Ele está dizendo e deixando bem claro, a palha tem que ser separada do trigo. O que está certo tem que estar separado daquilo que está errado. O que tem que ser feito ou corrigido tem que ser corrigido. Não vai adiantar se ficar a palha junto do trigo e não for feita a separação. Quem é que tem esse poder de fazer a separação? Aí num outro momento da palavra de Deus está escrito, o coração do homem, ele é enganoso, corrupto. Quem o conhecerá? Num outro texto ele vai dizer, há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos que o conduzem a... Então, tem que ter uma separação. Num outro texto ainda diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quem é que vai ter condição de examinar a si próprio, se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus? Fale para quem está pertinho de você. Às vezes você pensa que você está certo, mas você está errado. E às vezes você pensa que está errado, mas você está certo. É assim que funciona, irmão. É exatamente desse jeito. Vai viver melhor e mais tranquilo a pessoa que tiver sensibilidade à voz do Espírito de Deus. Porque a pessoa que tiver a sensibilidade à voz do Espírito de Deus, ela não vai relutar com a informação. Ela não vai relutar com a mensagem. Não vai ter perigo dela sair do templo e ir embora para casa. O pastor falou aquilo, mas não é bem daquele jeito. Ela vai entender, a mensagem foi transmitida com fidelidade. O assunto, o ponto foi passado com tranquilidade pelo pastor. E a luz da Bíblia estava sobre toda a igreja. Para uns foi mais tranquila a palavra, para outros foi um pouco mais difícil de se administrar, porque confrontou. E muitas vezes a palavra vai nos confrontar. Muitas vezes nós vamos estar fazendo aquilo que é errado. E nós não queremos ouvir a palavra que vai dizer para nós parar de fazer o que é errado e fazer aquilo que é certo. E pior, como que alguém que é um ser humano como eu vai falar o que eu devo, o que eu não devo fazer? E pior ainda, principalmente no caso dos homens, porque os homens geralmente são brabão, machão, durão. Ninguém fala para mim o que eu faço, o que eu não faço. Eu mando na minha vida, e na minha vida cuido, da minha vida cuido eu. É mais difícil, você vê que para um homem receber a mensagem é mais difícil do que uma mulher. Porque as mulheres, elas vão com o entendimento e com a razão. Opa, pera lá. Ela para e pensa. Já o homem tem aquela dificuldade. Mas a Bíblia, ela traz para nós esse entendimento. A palavra, ela é pregada, mas a palavra, ela é a palavra de Deus. Se eu não conseguir acreditar através da vida de um homem
que a mensagem que está sendo passada é a mensagem de Deus para a minha vida, eu não vou poder acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque a Bíblia é escrita por 40 homens, num período de distância de 1.600 anos. Em 1.600 anos, 40 homens foram inspirados por Deus e escreveram ou tiveram a ajuda dos escribas para escrever. E a Bíblia chegou até nós. Então, se eu não conseguir ouvir do pregador a mensagem que vem para a minha vida, eu não vou conseguir acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque foram homens que escreveram a palavra de Deus. E a Bíblia, ela não se confunde, a Bíblia, ela se completa. Ela não se contradiz em momento algum. A Bíblia, ela verdadeiramente, ela manifesta dia após dia cumprimento de todas as promessas. Aqui no verso 29, diz assim, aí Deus falando através do profeta Jeremias. O trigo tem que estar separado da palha, o que é certo tem que estar separado, ou ser separado daquilo que é errado. Não é a minha palavra como fogo? Aí ele vai exatamente entrar nesse ponto. O fogo, ele tem poder de limpeza. Quem já tacou fogo em algum terreno para limpar o terreno? Deixa eu ver. Mas não pode, né? Você sabe, né? Mas você já tacou fogo no terreno. Faz lá aquela limpeza. Infelizmente, às vezes acaba morrendo algum animalzinho que esteja lá no meio do mato. Mas limpa o mato. O fogo, ele é usado, entre outros, para limpeza. O fogo é usado para cozer. Você faz lá, seja a torta, seja o arroz, seja o feijão, seja lá o que for o feijão. Ontem, 3 quilos de feijão e ficou em cima, né, irmã Selma? Se fizesse 4, o povo comia 4 quilos de feijão. Mas também com linguiça, com calabresa, com paio, com mais não sei o que, com bacon, com não sei o que lá. O pessoal come mesmo, come que até lambe o dedo. O fogo, ele é usado para cozer. Não é a minha palavra como fogo, aquilo que está cru fica maduro quando é colocado diante do fogo. Por isso que tem muita gente, aí é a palavra, você vê que eu estou dentro da palavra, aplicação da palavra. Não é a minha palavra como fogo. Tem muita gente crua, imatura, mas que ela vai amadurecer a partir da palavra. Tem muito crente chorão, muito crente mimimi. Tem muito crente que fica com qualquer coisinha, faz beicinho. O pastor não pode falar assim. Mas o diácono, a diaconisa, não pode fazer assim. Mas. Tem muito crente dodói. Eu comecei falando, pregar para não crente é uma coisa, pregar para crente é difícil. Porque o crente, ele reclama de tudo. Muitas vezes ele não está satisfeito com nada. Pior ainda, ele conhece alguma coisa que ele aprendeu, porque foi ensinado para ele. Aí ele acha que ele é bom o suficiente para não precisar aprender mais nada. É difícil de pregar para crente. Não é fácil. Não é fácil. Mas a Bíblia, ela é como fogo que amadurece as pessoas. A Bíblia ela é como fogo. Ela vai amadurecendo as pessoas. Ela vai melhorando as pessoas. Por isso que a gente precisa estar sensível à voz de Deus. Falamos disso não faz muito tempo. A gente precisa estar disposto a receber a ação do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que parar e pensar e entender uma coisa. Nós estamos aqui para aprendermos. Todos nós juntos. Todos nós. Eu aprendo com você, você aprende comigo, nós aprendemos uns com os outros e assim nós vamos nos tornando pessoas melhores. É o poder do fogo. Então o fogo limpa, o fogo ele amadurece a pessoa. O fogo verdadeiramente tem um poder de transformar vidas, mas não para por aí. Porque ele diz assim, não é apenas a minha palavra como fogo e como um martelo que despedaça a rocha. Tem rocha
que é aquela rocha intransponível. Mas a Bíblia, ela é como um martelo que despedaça a rocha. Você vai batendo, você vai batendo, você vai batendo, ela vai quebrando. Ela demora um pouquinho para quebrar. Às vezes demora muito. Mas você segue batendo, segue batendo, segue batendo, ela vai começar a quebrar. E à medida que ela vai quebrando, ela vai esmiuçando. Tem uma outra palavra que diz esmiuça a penha. Quebra a pedra a ponto da pedra virar pó. Fala para quem está pertinho de você. Você é durão desse jeito? Ou durona, né? Pergunta aí, o que você é? Você é durão desse jeito mesmo? Porque se você é durão, irmão, se você é durona, essa palavra ela está certinha para você. E deixa eu te dar uma boa mensagem, uma boa notícia. O martelo está batendo na sua cabeça. E você vai despedaçar. Comigo não, pastor. Eu sou durão, hein? Você vai virar pó. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Quando a palavra está trabalhando na vida da pessoa, ela esmiuça a pessoa. Ela faz a pessoa virar um pó. Ela faz o machão, o brabão chorar. Aleluia. Faz. É o poder da palavra. O Jeremias, ele tá contando. Ele está contando aquilo que Deus ministrou na vida dele. Ele está contando para o povo. E ele vai tratar, né, se você fizer a leitura, a sequência da leitura, ele vai tratar com os sacerdotes, inclusive. Porque os sacerdotes, né, que aí eu me coloco na condição de um líder religioso, não como o sacerdote lá, mas ele ia tratar na sequência com os sacerdotes, e eu me coloco aqui, como pastor. O sacerdote, ele tem que ensinar. Ele tem que fazer o que é certo. O pastor tem que fazer o que é certo. O pastor tem que vir aqui para pregar o que tem que ser pregado. Não pode ter aquela de, esse é meu amigo, aquela é minha amiga. Para o meu amigo eu não vou falar, para outro que não é meu amigo eu falo. E não pode. Tem que pregar a palavra para todo mundo, a mesma palavra para todos. A minha palavra é como um martelo que esmiuça a penha, ou seja, despedaça a pedra grande. É o poder da palavra. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para a gente poder refletir melhor sobre tudo que nós conversamos até o momento. Primeiro, se eu sou um não crente, que o meu coração esteja aberto para receber a palavra com alegria. Mas se eu sou um crente, que o meu coração esteja aberto para receber a palavra com alegria. Tanto para o não crente, quanto para o crente, a palavra vai produzir o efeito. Ela não volta para Deus vazia. A diferença é que o não crente sofre menos do que o crente. Porque o não crente, ele recebe a palavra de bom grado. E o crente reluta com a palavra. E o crente fica ali, dando cabeçada, e dando patinada, e fica ali sofrendo muitas vezes, e fica ali perdendo tempo. A palavra sempre vai vencer sobre a nossa vida. O plano, o propósito, o projeto de Deus sempre vai vencer sobre a nossa vida. Sempre. Não tem como não dar certo. Vai dar certo. Algumas pedras são maiores, outras pedras são menores. Algumas pedras são mais duras, outras são menos duras. Mas toda pedra será esmiuçada, toda pedra vai ficar como pó. Diante de Deus, todos nós vamos ficar como se nós fôssemos um pó. Não tem como nenhum de nós resistirmos ao poder de Deus sobre a nossa vida. Aí vem a aplicação. O meu casamento, pastor. Meu casamento está difícil, as coisas não estão fáceis. A melhor conselho, vou dar conselho. A melhor coisa é deixar a palavra entrar no seu casamento. Se você deixar a palavra entrar no seu casamento, a pedra grande vai virar um pó, vai virar um farelo. Se você não deixar a palavra entrar, você vai sofrer. Mas ela vai entrar. A diferença que se você deixar a palavra entrar no seu casamento, você vai sofrer menos, a resposta para você vai ser mais rápida.
Se você não permitir, relutar a palavra, vai sofrer mais e vai demorar mais para ter o resultado que você está esperando. Vida profissional, mesma história. Mesma história. Se você quiser ser uma pessoa bem sucedida, bem realizada na vida financeira e profissional, deixa a palavra entrar. Mesmo que ela vá na contramão daquilo que você gostaria, deixa ela entrar. Ah, não, pastor, eu prefiro ficar mais firme, mas na minha mesmo, eu não vou dar muito boi, não. Não tem problema. Vai demorar mais para você desfrutar de tudo que Deus tem para fazer na sua vida. E você vai sofrer mais. Não tem problema. Deus tem todo o tempo do mundo para trabalhar na nossa vida. A diferença é o tempo que nós sofremos mediante a nossa resistência à palavra. É só essa a diferença. Opa, pera lá, eu estou resistindo à palavra. Pode resistir, não tem problema. Vai sofrer mais tempo. Não, eu prefiro não resistir. Eu prefiro ser uma pessoa que deixa a palavra já chegar e trabalhar e tocar. Ela é como fogo, ela é como martelo. O fogo, ele chega mesmo, ele faz o estrago que ele tem que fazer, ele produz o efeito que ele tem que fazer. O martelo vai bater. Então eu não vou relutar. Eu não vou ficar segurando essa situação para prolongar dias. A melhor coisa para nós pensarmos hoje é isso daí. A palavra de Deus, o efeito da palavra de Deus. Pastor, eu quero que o meu 2023 seja o melhor ano da minha vida. Então deixa a palavra entrar. Deixa a palavra. Abra o coração para a palavra. Se você não é batizado nas águas ainda, batismo nas águas nos próximos dias. Vou informar a igreja do dia de batismo. Vai para as águas. Não foi para as águas ainda por quê? Vai para as águas. Batiza. Testemunha publicamente que você entregou sua vida para Jesus. Que você quer que Jesus cuide de você e te ajude e te direcione. Ah, não, ainda não está na hora, ainda não está preparado. Não tem problema. Passa quando se achar melhor passar. Mas fica sabendo que tem muita coisa que, se você já tivesse sido batizado, não teria acontecido na sua vida. Não teria. Não teria. Porque quando passa pelas águas, o céu se abre, e o Espírito vem e a voz diz: é meu filho. Se é meu filho, não põe a mão nele. É o que está na Bíblia. É só o que está na Bíblia. Não vamos sair da Bíblia, vamos ficar na Bíblia. Pronto, está aqui. Pastor, eu quero que as minhas finanças, deixa a Bíblia entrar na sua finança, irmão. Deixa a Bíblia entrar na sua finança. Aquele monte de quebradeira, carro que não para de quebrar, coisa na casa que não para de quebrar, boleto que não para de chegar, você nem sabe por que chegou, mas chegou. Deixa a Bíblia entrar. Deixa a Bíblia fazer o efeito. No ministério, seu chamado, e assim por diante. Tá? Então, nós vamos. O Messias, por favor, projete para nós segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis. Eu já vou falar o versículo certinho para você. Segundo Reis 13. Verso 17. Segundo Reis 13, 17. Vou fazer um link da conversa de ontem para finalizar a conversa de hoje. O poder da palavra. Lhe disse, quem disse? O profeta. O profeta disse: abra a janela e atira. Palavra. Palavra. Na vida de quem? Do rei Jeoás, que nós conversamos ontem. Agora eu só vou fazer uma recapitulação de ontem para finalizar a conversa de hoje. Poder da palavra. A palavra, ela transforma, ela muda. Mas eu preciso acreditar na palavra. Pega e abre a janela na direção leste e atira. O rei fez e Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Essa é a flecha.
Essa é a flecha, é essa a flecha. Quer dizer, a palavra, você está recebendo a palavra e mediante a palavra você está agindo. O rei fez diferente. Nós vimos ontem, né? Eu não pontuei os porquês do rei ter feito diferente. Mas eu vou pontuar hoje com você aqui, ó. Primeiro, por que ele não atirou muitas e muitas flechas e assim derrotava a Síria de uma forma por completa? Por que muitas vezes nós não fazemos o que temos que fazer? Primeiro ponto vai falar assim, ó, a falha não está em Deus, ela está em nós. Por que nós não fazemos? A falha não está em Deus. A falha não está em Deus, a falha está em nós. Somos nós que muitas vezes não fazemos o esforço que nós devemos fazer. A pessoa ela não se esforça, ela não se movimenta, ela não vai atrás, ela não corre atrás daquilo que precisa ser feito, mas ela quer ter um resultado. Por que muita gente fechou 2022 de uma maneira tão nostálgica, tão triste? Assim, teve gente que disse que 2022 suma logo da minha vida. Por que tem gente que fala assim? Porque muitas vezes a pessoa não faz a parte dela. É o marido que não faz a parte dele, é a esposa que não faz a parte dela, é o filho, é a filha que não faz a parte dele, é o patrão que não faz a parte dele, é o encarregado, é o colaborador que não faz a parte dele. As pessoas, por costume, não fazem a sua parte. E aí elas querem achar algum culpado. Então elas precisam ter alguém para colocar a culpa. A culpa é dele, a culpa é dela. Mas quando você vai ser confrontado com a palavra, você vai ver que a pessoa deixou de fazer o que ela devia ter feito. Então nós temos essa oportunidade. Opa, pera lá. A palavra tem poder. Então, se a palavra tem poder, ela pode mudar tudo na minha vida. Se ela pode mudar, eu vou pegar essa palavra e eu vou fazer aquilo que eu tenho que fazer mediante a palavra. Eu não vou deixar de fazer a minha parte. Fala para quem está pertinho de você. Não deixe de fazer a sua parte. Segundo ponto. Muitas vezes a pessoa ela não lança as muitas flechas. Por quê? Porque ela está querendo que tudo já comece grande. Ela quer que com uma flecha já resolva tudo. Tem coisa que não vai ser assim. Nem tudo vai começar grande. Tem coisa que começa pequeno. Eu lembro do João, quando o João começou a trabalhar por conta própria, ele falou, pastor, vou agora eu já saí da empresa. Agora é eu e Deus. Agora Deus tem que correr atrás. Você tem que correr atrás. O Tom foi a mesma coisa. Vai correr atrás. Nem tudo começa grande, mas tem muita gente que já quer que tudo já venha pronto. As pessoas muitas vezes ela não quer ter o trabalho de moldar, de formatar, ela não quer ter o trabalho de desenvolver algo ali, um projeto e assim por diante. Ela quer que tudo esteja resolvido. Tudo na nossa vida exige um esforço. Tudo na nossa vida exige um esforço. Já viu aquela pessoa que vai para a academia 2 dias e já começa a se olhar no espelho achando que está forte? Ou que está magra? 2 dias de academia não deixa ninguém nem forte nem magro. Não deixa. Se alguém disser que deixa, é mentira. É esforço repetitivo. É boca fechada para muitos alimentos e aberta para outros. É o esforço, é o sacrifício. Então, às vezes, a pessoa já quer a resposta pronta. Eu quero que o milagre aconteça na minha casa, o milagre aconteça na minha família. Está fazendo sua parte dentro da sua casa? Está indo aos poucos, devagar. Às vezes um bom dia já é um sinal que alguma coisa aconteceu. Às vezes um boa tarde ou uma boa noite já é um sinal. Às vezes o salário aumenta um pouquinho, aumentou R$20. A mixaria aumentou 20, mas já aumentou, já é alguma coisa. Às vezes a gente quer que tudo aconteça já da noite para o dia, e nem tudo acontece da noite para o dia. As mulheres vão saber falar melhor a respeito disso. As mulheres que tiveram um filho ou uma filha vão dizer quando tudo começou, quando veio o primeiro desconforto, o enjoo,
As mulheres, conversa com uma mulher que já gestou alguma criança aí. Depois começa a crescer a barriga, começa a sair fora o quadril do lugar, o pé incha, a mão incha, sua, e dá sono, e dá moleza, e dá vontade de comer jabá. Já pediu jabá para o Celcinho, Dani? Ainda não? Até que chega a hora da criança nascer. Aí a criança nasce. Depois que a criança nasce, aí você vai ter que fazer a criança fazer cocô. Que dá um trabalho, não dá? E se tiver que comprar lata de leite, você está enrolado, porque você sabe o preço da lata do leite. O Luiz, no começo, uma série de desencontros dos médicos. Uma médica, ela receitou a lata de leite que custava 150 conto. Eu tenho que arrumar alguma coisa para arrumar dinheiro, porque uma lata de leite, como que você compra? A lata de leite dá para uma semana? Não. Ou Deus é na nossa vida, ou Deus é na nossa vida. E pronto. Irmão, você está entendendo a conversa? Para tudo você vai desenvolvendo. Eu quero construir minha casa. Você não começa a construir sua casa do telhado. Você vai do alicerce. Às vezes você vai entrar dentro da sua casa. Sua casa não vai estar pronta ainda. Você vai conseguir rebocar. Às vezes conseguiu rebocar, às vezes não consegue nem rebocar. Mas com o passar dos dias você vai rebocar a sua casa. Diga amém. Você que está querendo rebocar a casa aí. Com o passar dos dias você vai pintar a casa. Alguém vai querer pôr um gesso na casa, pôr um piso na casa. As coisas não são da noite para o dia. Elas demandam um tempo. Então, primeiro ponto, a falha não está em Deus. Segundo ponto, nada começa grande. Terceiro ponto, para a gente finalizar a conversa de hoje, referente ao poder da palavra. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze as pequenas coisas. Valorize as grandes conquistas que você tem, mas não despreze o começo. Tem gente que não valoriza o começo. Tem gente que despreza o começo. Tem gente que olha para trás e fala, quero nem saber. Não se esqueça, irmão, do começo. Se o começo foi difícil, valorize o começo difícil para você não voltar no começo difícil. Para você não ter que viver novamente a dificuldade. Valoriza as pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. Eu estou querendo fazer algo, mas eu quero que já aconteça uma coisa assim, fora do normal. Irmão, vai devagar. Eu falando disso, eu lembro da Vânia, que outro dia contou o testemunho, que dirigia um carro, que o carro não era o melhor carro do mundo, era difícil, às vezes até o volante travava, o freio não funcionava, não tinha buzina, não tinha motor, não tinha nada quase no carro. Só para dar uma... Né? Devagarzinho foi, trocou de carro, melhorou, hoje está com um carro jóia na mão. Vai devagar, irmão. Não tenha pressa, você não precisa ter pressa. Só que você tem que ir andando de pouco em pouco. Você não precisa querer chegar lá na frente de uma vez só. Mas vai valorizando o pouco em pouco. Hoje, graças a Deus, dirige um carro melhor. Mas não vai esquecer que um dia você dirigiu um carro que não era tão bom para dirigir. Pronto, quando você não se esquece dos pequenos começos, você lembra exatamente da onde Deus te tirou. Eu já vi gente vir aqui para essa igreja, gente que não tinha serviço, gente doente, gente com o casamento quebrado, gente devendo, eu já vi gente virada no avesso chegar aqui nessa igreja. Eu vi. E Deus mudou a história da pessoa, porque a palavra tem poder. Ela é como fogo, ela é como martelo, ela transforma. Aí a hora que a vida da pessoa melhora, a pessoa simplesmente esquece e abandona de Deus. Não é uma boa. Não é o melhor negócio. O melhor negócio é não esquecer do começo, das pequenas coisas, dos pequenos sinais, da onde Deus nos tirou.
Eu não esqueço quando Deus me alcançou. Do lado da minha cama tinha um garrafão de pinga da agronomia, que diz que é a melhor pinga que tem. Pinga é tudo porcaria, tudo lixo, mesma coisa. Mas diz que a melhor é de lá. Eu tomava meu copão, tomava outro. No guarda-roupa, uísque, vodka, na geladeira, vinho. Tomava em casa para depois sair na rua poder tomar também. É daí que Deus me tirou. Você já me ouviu falar isso aí 881 vezes. E hoje é 882. E vai me ouvir falar ainda muitas vezes. Diga amém. Vai ouvir. Porque eu não esqueço de onde Deus me tirou. Eu não esqueço o que Deus fez na minha vida. Eu não esqueço da mudança que Deus fez em mim. Então, quando a gente não esquece o que Deus faz na vida da gente, a gente está sempre vivendo algo novo que Deus tem para nos dar. A pessoa que não consegue lembrar da onde Deus tirou, do pouco que Deus tirou, ela sempre está ali, com a vida patinando. Que Deus nos ajude. 2023 está apenas começando. Com a palavra de Deus sobre a nossa vida, muita coisa boa vai acontecer em nome de Jesus. Pastor, eu vim para cá hoje. Minha vida não está do jeito que eu gostaria que tivesse. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A palavra de Deus é como um martelo que faz a pedra grande virar um pó. A palavra de Deus é como fogo que limpa, que amadurece. Eu estou tentando lembrar a palavra que fala de pegar o barro, né? O vaso de barro que põe no fogo, tijolo, barro, põe no fogo, mas fugiu a palavra. Se alguém souber essa palavra, me ajude. Não é. Eu queria falar essa palavra, mas não consegui lembrar. Você pega o tijolo, a Dani sabe, né, Dani? Pega o tijolo, ela trabalhava junto de olaria, pega o tijolo, pega o barro, põe lá, depois taca fogo, com o fogo cozinha o tijolo. Não sei, eu não lembro. Hã? Não, o processo de queimar. De queimar, né? De transformar o barro em tijolo, de transformar o barro em vaso, de transformar o barro em telha. O fogo tem esse poder de transformar a matéria-prima num produto da mais alta qualidade. É isso que Deus tem para todos nós. Vamos ficar em pé. Que Deus continue nos ajudando. Deus continue nos abençoando. Você está a um passo da sua maior vitória, irmão. Você está a um passo da sua maior vitória. Não desista, não desanime. Deus tem algo para fazer na sua vida. Como que Ele vai fazer, pastor? É pela palavra. Pela palavra. Ele vai me usar para falar com você. Você não tenha dúvida. Mas vai usar o Senhor? Sim. Ele vai me usar para falar com você. E você vai agarrando a palavra, vai agarrando, vai anotando a palavra, e vai orando e conversando com Deus. Deus, o pastor falou tal coisa. Deus, o pastor falou tal passagem. As brincadeiras que eu faço, o que eu acho, o que eu deixo de achar, você não precisa pegar para você, irmão. Isso aí é meu. Mas a Bíblia, tudo que eu falar da Bíblia, você pode pegar. Porque esse não é meu. Esse Deus me dá para compartilhar com você. E eu tenho certeza que vai acontecer um milagre. Feche seus olhos. Senhor poderoso, digno de honra, de glória, de louvor, digno de adoração, eu te agradeço por essa rica oportunidade de estar com esse irmão, com essa irmã aqui no templo, de estar com essas pessoas todas reunidas aqui nessa noite, ouvindo essa mensagem. Eu sei que o Senhor tem projetos para todos nós. Eu sei que o Senhor tem um projeto para a nossa família, para a nossa vida profissional, para a nossa vida financeira, para a nossa vida espiritual. Eu sei que o Senhor tem projetos, muitos projetos. E eu quero te pedir agora, meu Deus, abençoa esse irmão, essa irmã, para que eles todos venham receber a palavra com alegria, sabendo que é a palavra que vai produzir a grande transformação na vida de todos eles, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diz assim, ó.